barato de verdade. E tem promoção em todos os setores. Tem ofertas em todos os setores. Hortifruti, açougue, padaria, mercearia, importados, produtos de limpeza, enfim. Quando eu falo que tem oferta em todos os setores, é oferta na loja toda. É oferta na loja inteira. E agora tem uma promoção que consegue vender mais barato ainda. Vem pra cá, vem pro Meira, porque no Meira você tem qualidade e você faz economia de verdade. Rede Meira de Supermercados. Tá a fim de conhecer um pouco mais das ofertas e das promoções do Meira? Supermeira.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Eu estou falando da Rede Meira de Supermercados, onde você tem produtos de qualidade e você faz economia de verdade. Rede Meira de Supermercados. Converso agora com o candidato do PMDB, Luiz Henrique Uaqui, candidato a deputado federal por Ilhéus e região. Uaqui, satisfação ter você em nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Vila. Bom dia. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte da Ilhéus FM. Satisfação vou dividir com você. Sou candidato do MDB. Do MDB, né? É com o número... Durante tantos anos, Verdade. MDB, né? Até a logomarca ficou a mesma. Não, aí para mudar agora fica difícil. Mas o que está registrado é MDB. É, verdade. Meu número você sabe, Ilhéus já sabe, é 1569. Eu estou candidato a deputado federal e estou muito esperançoso. A campanha tem tomado rumos significativos. Ilhéus, através de algumas pesquisas de consumo, né? Avaliações, tem demonstrado que ainda tem um número expressivo de eleitores indecisos. O eleitor oba-oba dentro do processo, isso é natural do processo. Agora, no final, eu acho que essa eleição ela vem com um diferencial. É uma eleição que você está vendo, não há muito carro de som, não tem barulho, não há uma poluição também visual, que sempre houve. Há restrições, né, do emprego de cartazes, a cidade está até mais limpa com essa eleição, eu acho que evoluiu muito o processo. E o que vai pesar, na verdade, Vila Nova, não são essas coisas. O que vai pesar, no meu entendimento, é a pessoa, né? O político em si, as novas propostas, o serviço prestado. Isso vai pesar muito para o eleitor escolher, definir o seu candidato. Por que o senhor resolveu ser candidato a deputado federal? O que lhe motivou? Olha, toda vez que eu faço uma avaliação, uma nova avaliação, isso me instiga mais ainda a ser candidato. Primeiro, o motivo maior, os problemas a nível nacional. Então, você está dentro de um processo político, você está numa região carente dos serviços, eu digo a nível nacional, né? Você tem problema de saúde na Bahia, você tem problema de educação, de segurança. Isso tem definições na esfera federal. Então, abre-se aí um espaço para que você se candidate a deputado federal. Eu me vi em condições, até pela experiência que você vai adquirindo dia a dia. Então o senhor encontrou essa carência? Eu encontrei não só a carência, o vazio e também a definição do nosso deputado Bebeto. Você sabe que eu fiz uma aliança com o candidato Bebeto, e Bebeto se esquiva de participar. Ilhéus não pode ficar sem representante. Mas antes da definição do deputado Bebeto em ser candidato a suplente na chapa de Jacques Wagner, disputando aí uma vaga no Senado, o senhor já tinha lançado a sua pré-candidatura na época. Então essa carência se deu por conta do mandato do deputado federal Bebeto Galvão, porque ele era o único deputado aqui de Ilhéus. Não, é isso? Você define o seu projeto e as coisas vão tomando reforço, vão tomando mais justificativas. Quando eu me lancei pré-candidato, eu não era candidato. Eu já era um pré-candidato.
Aí as coisas vão acontecendo e você vai tendo mais convicção de que você tem que ser. Então, quando ele tomou a decisão, mais ainda convicto fiquei de quem teria que ser. Muito bem. Nós temos sérios problemas aqui no nosso porto. O porto precisa de investimentos o mais rápido possível. Nosso porto está sucateado. A gente precisa resolver a situação da CEPLAC, dos funcionários da CEPLAC, da lavoura cacaueira, investimentos. Os nossos cacauicultores estão numa situação temerosa, ainda com as suas propriedades ainda penhoradas, o banco ainda querendo tomar. Nós temos várias coisas aqui que dependem do deputado federal. O deputado Bebeto foi um deputado que colocou, pelo menos o gabinete informa, mais de 10 milhões de reais em recursos, isso nas mais diversas áreas. Só a aplicação de recursos, destinar emendas, isso resolve? Veja bem, para responder essa sua pergunta, eu primeiro começo dizendo o seguinte: foi anunciado 10 milhões de emendas. Essas emendas foram aplicadas. Eu acho que aí é o primeiro ponto do qual eu quero ser deputado federal. Eu acho que a emenda do deputado federal na região, ela tem que ser estudada junto com a sociedade, junto com a comunidade. Então, há necessidade de fazer a emenda, o deputado corre atrás da emenda, mas qual é a minha primeira proposta? E eu quero deixar registrado aqui no seu programa, a todos os seus ouvintes. O deputado, ele não pode simplesmente fazer a emenda. Ele tem que ser responsável pela aplicação da emenda. Ele tem que ser um fiscalizador de um pedido que ele fez ao executivo. Mas o senhor sabe que não depende do deputado. Ele pede a emenda, ele faz a emenda, ele coloca o dinheiro, mas a execução depende do prefeito. Depende das condições legais do município. Às vezes o município não tem nem condição de receber a emenda, e a emenda retorna. Mas se aí eu estou falando isso para que a população possa compreender, para não ficar dúvidas da população. Você está falando de uma condição especial. Eu não faria uma emenda para um município só para dizer que fiz se o município está inadimplente com a federação. Então, o deputado tem que ter conhecimento da adimplência do município. E a adimplência do município, ou inadimplência, também passa a ser um desafio do deputado em ajudar ao prefeito a resolver uma questão dessa, porque às vezes a dependência da adimplência está na questão da federação. Então, ele, como representante da região, pode ajudar ao prefeito, ao representante, a resolver essa questão. Eu estou partindo do princípio de que você faz a emenda para um município adimplente. Então, onde é que eu acho que existe aí uma pequena falha dentro desse processo? O deputado faz a emenda e, às vezes, os interesses são até espúrios dentro do processo, e a emenda é apenas lançada, publicada. Não, eu quero fazer um pouco diferente. Eu não quero ser mais do mesmo processo. Então, eu acho assim, você tem que fazer a emenda, você tem que fiscalizar o início, o meio e o fim daquela emenda. Se eu mando aqui hoje para Ilhéus 10 milhões na infraestrutura para o turismo, é só isso? Eu entrego o dinheiro e pronto? Não, eu quero saber como é que vai ser feita a licitação. Eu me sinto responsável por aquele dinheiro que me foi confiado em Brasília. Aí é que está o erro. É por isso que eu estou candidato. Então, aonde vai ser aplicado? É no morro. A emenda também é para infraestrutura, é mobilidade do morro. Veja os morros de Ilhéus. Qual é a obra que tem nos morros? Nenhuma. Precisa que alguém faça uma emenda e ajude aí a administração municipal nesse sentido. Mas não é só botar emenda. Quem é que vai participar dessa concorrência? Cadê a licitação? Está sendo tudo claro? Como é que vai ser aplicado? Qual é a técnica construtiva? A obra está indo correta? Você tem assessores. Quantos assessores tem um deputado? O senhor realmente acredita que um deputado federal tem condição de tomar conta de todas as suas emendas no Estado? Você não consegue, é por isso que nós não estamos dizendo que vamos trabalhar com 100 municípios. Isso não existe. Isso aí é uma correria eleitoreira. O deputado ele tem que se concentrar na região dele. Ele tem que se concentrar, porque outro dia eu ouvi aí que alguém está trabalhando em não sei quantos mil municípios. Isso não existe, não existe.
nós estamos concentrados em 12, 15, 20 municípios, onde a gente consegue chegar. Então, as maiores, nosso vetor catalisador de tudo é a cidade de Ilhéus. Qual é a minha outra proposta que eu vou fazer? Eu vou ter um gabinete permanente, aberto, na cidade de Ilhéus. Por que eu acho que tem que ter um gabinete dentro da cidade de Ilhéus? Exatamente por essas questões. Ilhéus é uma cidade centralizadora. Ilhéus é a cidade que está concentrada todo o direcionamento para o desenvolvimento da região cacaueira. Aqui é que você tem aeroporto. Aqui é que você tem o porto que você falou e nós vamos comentar. Aqui que você tem a CEPLAC. Aqui que você tem o corredor acadêmico. Aqui que você tem as universidades, as faculdades. Então é aqui que vai ser desenvolvido. Essa região precisa de atenção a nível municipal, estadual e federal. Então esse gabinete nosso, ele tem que ser dotado de técnicos daqui da região, para ajudar Itabuna, para ajudar Camaquã, para ajudar Gandu. Então por que não fiscalizar? Para que você usa assessor? Olha o que disse o deputado Jorge Viana. 3 mandatos, é o nosso candidato ao Senado. Quando ele era deputado, só tinha 4 assessores. E realizou 3 mandatos e fez os maiores investimentos, as maiores emendas para a região. Jorge Viana iniciou o processo da ZPE. E não era só aqui, era muitas ZPE no Brasil. Então, você hoje com mais gente produz menos. Olha os ginásios de esporte que eu vi iniciar, que disse que tinham 10 ginásios de esporte dentro de Ilhéus para serem feitos. Cadê os ginásios de esporte? E o dinheiro foi para onde? Quem está fiscalizando? Então, eu sou contra a colocar qualquer tipo de emenda, de qualquer forma, na mão de um administrador. Eu nunca fiz uma obra na minha vida eu nunca fiz uma obra, eu tenho 230 mil metros quadrados de obra no Brasil. Os maiores hotéis desse país eu ajudei a construir. Todos eles têm fiscalização. E a fiscalização independente da construção, ou seja, do executivo. Mas o senhor está esquecendo que o Ministério Público Federal fiscaliza, a Câmara de Vereadores que fiscaliza e tem a obrigação de fiscalizar, e não só isso, tem vários outros setores da sociedade que fiscaliza isso. Tipo assim, o prefeito recebe o recurso. Se ele não aplica o recurso de maneira adequada, ele tem que responder. A Polícia Federal vai investigar, o Ministério Público Federal vai estar em cima, e ele pode ser condenado a devolver o recurso, a ser condenado à prisão, inclusive. Vila Nova, o país é cheio de leis. Eu comento muito e me posiciono em relação a isso. Se tudo fosse feito como está escrito na lei, você não tinha um país quebrado. É porque, da forma que o senhor fala, o senhor tira os méritos do Ministério Público Federal. Eu não estou tirando mérito. Eu acho que se eu fizer uma reunião hoje com o Ministério Público Federal, com os procuradores, e disser para eles que eu sou um deputado que venho com essa proposta de ajudar na fiscalização, eles vão me abraçar. Sabe por quê? Porque eles sentem falta disso. Até pela própria estrutura do Ministério. Ele não tem condições de fiscalizar tudo. Você acha que o que está acontecendo dentro de Ilhéus da Bahia está correto? Não. O Ministério Público consegue ver. Mas cadê as denúncias? Cadê o deputado levando a público, que ele tem o poder para fazer isso, e denunciar quem está fazendo corrupção? Qual é o maior problema do nosso país, do nosso Estado? É a corrupção. Corrupção endêmica e sistêmica nesse Estado. Não se faz mais nada hoje que eu diria a você que suporte uma auditoria. Eu duvido que esses contratos que estão sendo feitos hoje aqui na Bahia e no Brasil suportem auditoria. Vou lhe dar um exemplo concreto. A ponte nova aqui do Pontal foi alçada em 165 milhões pelo governo de Jacques Wagner. Sabe quanto ela foi alçada depois da Lava Jato para o segundo concorrente? 97 milhões. Veja o que foi feito desse governo com a Fonte Nova. 400 e tantos milhões estão sendo questionados. E ele está sendo indiciado, até pelo Ministério Público, a se justificar no desvio de 82 milhões de reais. O que é isso? Falta de fiscalização. Então, aí que está um grande problema da nação. O deputado ganha muito para fazer pouco. Ele precisa fazer mais. E eu estou me propondo a fazer mais. Se eu não tiver um mandato que não seja fiscalizador, para que serve então o deputado? Só para fazer leis, emendas? Não. Eu acho que está faltando a maior atribuição de um legislador: fiscalizar. Para resolver a situação da dívida dos produtores da região cacaueira. Olha, essa questão
é uma bandeira nossa há mais de 20 anos, você sabe disso, você nos acompanha nas ações, principalmente na questão do pequeno agricultor da região, do médio produtor, da questão Ilhéus-Una-Buerarema, da demarcação e da revitalização da região cacaueira, a retomada do seu crescimento. É um desafio. Então, isso também me instigou a ser candidato, porque é um problema a nível federal. O que é que o produtor hoje precisa? Primeiro, ele precisa da consciência do prefeito ou dos prefeitos da região cacaueira a se envolver na questão. Então, você não pode ter um prefeito que não fala a palavra cacau. E você tem prefeitos, várias cidades, que esqueceu da cacauicultura. Tudo foi construído através da cacauicultura. Eu sou filho de portuário. Tudo que eu tenho hoje na vida, quem me deu foi meu pai através do porto de Ilhéus, das docas de Ilhéus, através do cacau. Então, o que está faltando? Falta crédito. Você não tem nenhuma atividade hoje, pecuária, seja lá qualquer, se você não tiver recursos financeiros. Mas para ter crédito, Joaquim, necessário que limpe o nome primeiro. Ninguém vai ter crédito, nenhum banco vai oferecer dinheiro com o cacauicultor com o nome sujo. Então, aí você pergunta, e quem sujou o nome do cacauicultor? Foi ele mesmo? Precisa se explicar isso para a população. Eu já ouvi isso de outras pessoas que às vezes não têm o conhecimento, né, do processo, do histórico do processo. O cacauicultor, quando surgiu a vassoura de bruxa, e de forma criminosa dentro da CEPLAC e dentro da região que veio lá da Amazônia, isso é processo, é inquérito, feito pela Polícia Federal. Ele foi estimulado a usar um projeto, que é o Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira da Bahia, feito pelo órgão federal. Quem é o órgão federal que tinha conhecimento para fazer esse projeto? A CEPLAC. Então a CEPLAC fez o projeto e disse, toma aqui o projeto, eu sou o aval desse projeto, vá fazer isso. O cacauicultor fez podas radicais, técnicas comprovadamente erradas pela própria CEPLAC em nota técnica. Então a nota técnica é uma confissão do órgão federal de que o projeto estava errado. Então, peraí, eu sou produtor, você, o órgão federal, me dá uma receita errada, você me matou. Você só não matou porque eu não fui a óbito. Então, essa dívida não é só minha. Essa dívida também é do órgão federal. É isso que o E qual é a solução para resolver esse problema? A solução para resolver esse problema, com certeza, seria uma ação de governo. Por que é que eu digo que está faltando ação de governo e já está caminhando para isso? Está caminhando para isso. A CEPLAC hoje tem outra formatação e busca a revitalização do crédito. Em 1936, o governo tomou uma atitude e lançou, não é, o Instituto de Cacau da Bahia, 1936. A cacauicultura tinha naquele momento, estava fragilizada com a queda da Bolsa de Nova York, em questão do café, em 1929, se não me falha a memória. O cacau ergueu-se de novo. Na segunda queda do cacau, o governo teve outra ação federal. Ele criou a CEPLAC em 57. Olha a ação de governo federal. O cacau estourou de novo e foi para a maior produção já registrada em torno de 380 mil toneladas de cacau. Então, Ilhéus sobrava emprego. A receita do estado da Bahia era bancada pela cacauicultura. 65% do PIB da Bahia era o cacau que botava. 1.200.000 empregos. 90 municípios inseridos dentro dessa produção, dessa atividade. De 1957 a 1990, alta produção. Entra a vassoura de bruxa, a queda na produção, a região foi à falência. O que você está vendo nessa região de geração de emprego? Nada. Ainda vem a política errada do governo. O governo, no mínimo, construiu aí um grande paradoxo. O senhor ainda não falou de que maneira pode recuperar o crédito. Eu estou falando, vou chegar lá. A ação de governo. Então agora está... A anistia seria? A anistia em cima de uma dívida que não é do produtor. Então essa anistia é uma ação de governo,
junto com o quê? Com os novos estudos técnicos, os novos clones que estão sendo feitos. O senhor acha realmente que, diante do cenário que nós temos hoje, existe a possibilidade de uma anistia dos cacauicultores? O primeiro lugar na pesquisa é o Jair Bolsonaro, o segundo lugar é o Fernando Haddad. O senhor pertence ao MDB. O senhor acredita que teria condições de negociar isso com qualquer um dos dois presidentes? Não, eu acho que com a linha de esquerda já está claro que a tendência é a invasão de terras. Por quê? Porque eles correm atrás de voto. É um projeto de poder. A esquerda tem um projeto de poder. E é claro isso. Vende tudo, vendeu o Brasil, quebrou o Tesouro Nacional, quebrou a Petrobras no maior esquema de corrupção já visto. Isso é avaliado pelos institutos americanos. Você viu ontem a notícia. A Petrobras vai pagar 12 bilhões a acionistas que entraram com ações lá nos Estados Unidos e ela ontem concordou e vai pagar para aumentar o seu crédito lá fora. De onde vem essa ação? Do sistema de corrupção desses governos passados. Quem está pagando a conta é o brasileiro. Será que 12 bilhões não paga a dívida da cacauicultura? Muito bem, essa daí é a questão da esquerda que o senhor colocou. E do outro lado? Do outro lado, eu acho que a única esperança que existe hoje é você caminhar para um lado que combata esse sistema, que com 14 anos não deu certo. Então o senhor acredita que com Bolsonaro o senhor teria a condição de negociar isso? Eu acho que ele já até declarou. Primeira declaração de Bolsonaro é invasão zero. Você acha que algum problema... Não, mas aí na situação não é invasão, está falando de crédito, não, de limpar o nome. Começa por aí. Se eu tiver crédito, como é que eu vou investir com um governo que está com um grupo na porta para invadir minha propriedade? Eu nem o crédito vou querer. Então, primeiro você tem que ter segurança para aplicar o crédito. Então, o que é que o Bolsonaro propôs? Propôs segurança. Quando eu falo, ele fala para você, produtor, que invasão zero, eu já fiquei animado. Ninguém quer investir sabendo que vai ser invadido. Essa é a política do PT. Não adianta a fazenda não ser invadida e não ter produção. Então, até porque o produtor não vai querer continuar investindo. Por quê? Porque a fazenda dele pode ser invadida a qualquer momento, mas o Banco do Brasil está de olho, o governo está de olho, a fazenda está piorada. Por isso então, aí o questionamento que eu fiz foi em relação se a proposta era anistia da dívida. Sim. Porque se a proposta foi essa, da anistia da dívida, aí tem que saber de que maneira o governo federal vai negociar isso com o Congresso. Isso, veja bem, essa solução, ela não é simples. Se fosse simples, já tinha sido resolvida. Ela é uma coisa que vem se amadurecendo. Ao longo desses anos, apareceu um governo ideologicamente, né? Eu diria um governo socialista, marxista, que ele gosta desse tipo, dessa prática, ele acha isso correto, né? Acha isso correto. Para o produtor isso é péssimo. O Brasil é ruralista, a Bahia é ruralista. Primeira coisa que nós perdemos em cima de uma crise nossa já financeira foi agora a segurança. Uma coisa de cada vez. Então você tem aí uma proposta de governo, segurança máxima, invasão zero. Ótimo, já abraçamos isso aí. Agora, segundo passo é a retomada do crédito. Isso já está sendo discutido pelo próprio governo Temer. Então, a CEPLAC tem agora uma nova formatação, transforma a região em uma região diferenciada, ela vai ser tratada como uma região de atividade agroflorestal. Então, o cacau você não vai ver ele mais apenas como um produto, uma árvore de cacau. Ela agora é uma árvore da floresta. Então, você já pode trabalhar em cima disso novos créditos. Então, no meu entendimento, estamos avançando sim para buscar esse crédito, que é isso que vai devolver à região o emprego, a receita que o Estado precisa, a geração de emprego e renda. Porque você não pode desprezar uma região com 90 municípios, com infraestrutura, cultura, com técnica, com ciência, que produz cacau, numa crise dessa. No mínimo, isso é paradoxal. Então, como é que você gera emprego na Bahia? Se a Bahia hoje tem 1.200.000 desempregados e o governo não tem uma política para defender a cacauicultura. Isso, no mínimo, é um paradoxo. Então, nós temos que trabalhar, sim, com pessoas que estão dispostas a encarar a recuperação da lavoura cacaueira. E eu acho que a retomada do crédito é o primeiro passo. Se tivermos aí, seja lá quem for, e diga invasão zero,
Até o produtor hoje, que já está vendendo algumas propriedades, quando você vende uma propriedade para mim, eu não sou mais devedor, porque na venda da propriedade, o novo comprador já está adimplente. Então, quantos novos tem aqui? Quantas empresas americanas estão vindo comprar a fazenda de cacau? Inúmeras. Eu visitei uma fazenda agora, na campanha, colocaram lá 100 funcionários para que eu conversasse e apresentasse proposta. 100 funcionários, poucas fazendas na Bahia têm. É isso que não pode. Agora, o que não pode acontecer na Bahia? Eu vou lhe dizer. A fazenda da Igarashi, em Correntina, é a maior produtora de batata e cebola da América. Foi invadida por 500 pessoas que se dizem do MST. O governador esteve lá e disse que ia investigar. Disseram que não sabe quem foi. Como é que você invade uma fazenda com 500 pessoas e a polícia não sabe quem foi? Esse governo está devendo uma satisfação à sociedade. Você acha que o produtor está estimulado a produzir? Sabe qual foi o prejuízo da fazenda? Quase 20 milhões. Então o governo da Bahia precisa dizer o que é que está fazendo. O governo da Bahia precisa ser melhor avaliado. Um governo, Vila Nova, independente de críticas, ele está mal avaliado. O governo está bem para quem? Só para quem está dentro do governo, mas é muito pouco. A Bahia passa de 15 milhões de pessoas. Então precisa gerar emprego. Como é que você vai gerar emprego se você fecha a EBDA, fecha a Cesta do Povo, sucateia o Centro de Convenções, não dá nenhuma atenção ao polo petroquímico da Bahia? O polo petroquímico da Bahia, ele pontua 22% do PIB do Estado. Nós temos mais 3 minutos de entrevista, candidato. Estou conversando com o candidato Luiz Henrique Joaquim, candidato do MDB a deputado federal. Eu queria que o senhor falasse, aproveitasse esse período agora e falasse das suas propostas como candidato a deputado federal, o que o senhor pretende para a região cacaueira. Perfeito. Eu quero me dedicar exclusivamente ao seu ouvinte, a quem está nos assistindo, está sendo transmitido aí para as redes. Como deputado federal, uma das primeiras propostas que eu faço é deixar o meu gabinete aberto e permanente dentro de Ilhéus. Assim nós vamos atender e construir as demandas de Ilhéus e da região. Esse é o primeiro passo. É preciso separar muito, Vila Nova, executivo de legislativo. As pessoas confundem muito e acham que você vai consertar o esgoto da porta dele. Isso é uma ação do executivo. Nós estamos concentrados... Executivo municipal. Municipal. Então nós estamos concentrados no problema da região. Primeiro problema maior da região, geração de emprego e renda. Esse problema é o problema que nós mais estamos estudando. E nós estamos enxergando que o maior gerador de emprego e renda chama-se a região cacaueira. Não só cacau, a diversificação da região. É aí que o parlamentar vai atuar. É aí que eu quero me entregar para buscar crédito para todo mundo, para o mamão, para o cacau, para a própria piaçaba, que ninguém explora muito. Enfim, o potencial que tem a Bahia de gerar emprego e renda em cima disso. Retomar esses empregos através do agronegócio. O Porto de Ilhéus é o maior equipamento que nós temos e eu já me dedico a essa ação, você sabe disso. Tive agora audiências com o presidente da CODEBA. Esse porto já está, foi aprovada a licença ambiental para fazer a dragagem do porto. Ele pode chegar a 12 metros de calado. Já está aprovado, já tem verba para isso no governo federal. E acredito que em janeiro deve começar esse processo. Não, são dragagens de manutenção, que tem que ser feita agora, e a dragagem definitiva lá na frente. Ilhéus está o primeiro porto a ser feito entre os 3 portos da Bahia. Vamos brigar por isso, fazer pressão em cima do governo, em cima disso. Essa é a função do parlamentar. Segunda proposta nossa também é a fiscalização das emendas. Eu defendo que o parlamentar tem que usar a sua estrutura, não é só para ficar fazendo política, não é só para ficar trabalhando a nova eleição. Você vê muito isso. O sujeito já começa o mandato preocupado com o próximo mandato, mas não é isso que o povo quer dele. O povo quer que ele se dedique para que ele foi eleito, os 4 anos de ações, de dedicação ao seu mandato. Vamos fazer isso sim, vamos fiscalizar. Tudo, município, estado, todo mundo. Essa pergunta foi feita, não sei se você se lembra, você estava presente, e uma pessoa que é candidata disse, não, vamos fiscalizar a questão federal. Não. Nosso tempo está esgotando. Quero me dedicar, para encerrar, a questão do turismo de Ilhéus.
não é? É outro vetor gerador de emprego e renda. Onde o parlamentar atua? Nas emendas para a infraestrutura, melhorando as condições da cidade. O senhor tem um site que tem lá suas propostas? Todo o meu site está disponível, está disponibilizado, pode estar lá, www.joaquim.com.br, e quero também agradecer a toda a população de Ilhéus que reconhecem Luiz Joaquim pelas ações que eu já fiz aqui em Ilhéus. A UDP, União em Defesa da Propriedade, a questão do pequeno agricultor defendendo contra a demarcação, a recuperação da Santa Casa lá do Hospital São José, e isso que nós fizemos, estamos colocando à disposição do eleitor para que ele seja avaliado. Muito obrigado. Boa sorte, hein? Felicidades. Obrigado, meu amigo. Conversei com um candidato do MDB, Luiz Henrique, aqui, candidato a deputado federal. Tem o nosso apoio, daqui a pouquinho a gente retorna.